Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, tá? Nós iremos falar sobre a relevância da contabilidade para a controladoria. Ou seja, qual o papel que a contabilidade exerce para a controladoria? Tá. A gente tem que ver esse papel que a contabilidade desempenha desde o organismo econômico e esse papel, como é que ele se dá no contexto histórico da humanidade, tá, pessoal? Ou seja, a gente tem que pensar o seguinte: sem a contabilidade não seria possível conhecer nem o passado, nem o presente da vida econômica da entidade, não sendo também possível fazer previsões para o futuro, e nem poderíamos também elaborar planos para a orientação administrativa, ou seja, para a tomada de decisões. Então a gente tem que ver que hoje a contabilidade ela exerce uma grande influência para a controladoria. Por quê, pessoal? Porque ela vai exercer papel como relatórios, tá? Ela vai ajudar a tomar decisões. A informação contábil, ela vai funcionar como um instrumento muito importante, que esses instrumentos vão gerar dados que irão auxiliar nas tomadas de decisões, como nós já falamos muitas vezes. Então, a contabilidade ela exerce esse papel, ela é uma grande responsável pelos objetivos traçados, ou seja, tudo que a empresa pensa em fazer, ela tem que ir através de dados. E onde é que estão esses dados? Na contabilidade, ou seja, na relevância das informações, na fidedignidade das informações, na veracidade de relatórios. Então, todos esses dados estarão lá. Todos esses dados eles são relevantes, tá, pessoal? Ou seja, a contabilidade ela acompanha todas as mudanças ocorridas na empresa. E que mudanças são essas? São as mudanças desde o histórico, faturamento, admissão, demissão, produtos, produção. Então a contabilidade ela tem esse acompanhamento, ela faz isso, tá? E aí a gente vem falar também do controle interno, que já discutimos muito isso em sala. Agora a gente vai fazer esta relação dele com a contabilidade, ou seja, nesse processo administrativo entre as demais funções, o planejamento da organização, a direção, tudo que expressa o resultado, ou seja, a otimização de resultado, e cabe ao controle interno propiciar essa avaliação, ou seja, essa avaliação de resultado. Então, para que a contabilidade exerça esse papel de grande relevância como auxílio para a controladoria, ela precisa do controle interno. Ela precisa que esse controle interno funcione de forma efetiva e eficaz, para que assim os seus resultados possam ser alcançados, tá? E aí nós vamos ver as principais funções do controle interno, ou seja, a relação custo-benefício, qualificação adequada, treinamento, tá? Rodízio de funcionários, delegação de poderes, determinação de responsabilidades, segregação de funções, instruções devidamente formalizadas, controle sobre as transações, aderência às diretrizes. Então, todas essas funções, o controle interno ele desempenha para otimizar resultados dentro da organização. Então nós temos que estar bastante atento que a contabilidade ela exerce essa influência no controle interno, porque é ele que vai checar tudo o que acontece, tá, pessoal? Então, dentro dessas funções, o controle interno ele vai compreender o plano da organização, tá? Métodos, medidas, os dados contábeis, o grau de confiança desses dados, ou seja, promover a eficiência operacional. Então, o controle interno ele vai atuar com essa ênfase para a contabilidade, com essa ênfase para resultados otimizados, tá? Então, a gente pergunta, como é que surgiu isso? Isso aí vem desde lá do século XXI. Ou seja, as empresas elas já estavam com esse pensamento, elas já tinham essa necessidade de uma contabilidade gerencial. Por quê? Porque a partir do momento da Revolução Industrial, a partir do momento que as indústrias começam a crescer e começa a aparecer uma estrutura multidivisional, que os procedimentos da contabilidade começam a ser
divisados, que começa a aparecer para controlar, que começa a aparecer atividades complexas, que começa a superar ineficiências e essa burocracia existente. Então, a partir daí, a contabilidade ela começa a exercer esse grande papel de controle para as organizações. E quando a gente fala em controle, a gente lembra logo em controladoria. Então, a contabilidade, através das inovações tecnológicas, ela exerce essa função de formação. E essa informação para o processo decisório ela é de grande importância. Ou seja, ela vai se tornar mais flexível, vai atender as mudanças ambientais dessas organizações, vai preparar a organização para o mercado, vai deixar a organização apta para a concorrência acirrada. Então, quando a gente começa a pensar que a contabilidade gerencial ela tem essa característica, ou seja, ela trabalha com análise financeira, com análise de balanço, com análise de índices, e ela tem essa perspectiva diferente, ou seja, esse grau de detalhes de informações, esse grau analítico, ela cria essa forma de apresentação e classificar diferenciadamente. Desta maneira, ela vai auxiliar a organização, ela vai auxiliar no processo decisório. E na mesma mão dupla vem a controladoria. Então a controladoria ela precisa dessas informações, tá? Ela precisa. Aí nós vemos que, olha só como a controladoria ela está organizada, ou seja, ela é o cérebro, tá, da organização. E junto com ela precisa da contabilidade, ou seja, esse ciclo da controladoria que move toda a parte operacional da empresa. É claro que ele vai precisar de uma boa contabilidade, uma contabilidade atuante, e não só atuante, e com informações precisas e exatas, né? Aí a gente vê que o cenário mundial da controladoria, como é que ela surgiu, né? Como é que ela... Então ela está em toda a parte do mundo. Então, desde as grandes empresas, elas precisam dessa informação. Elas precisam estar, ou seja, dentro dessas informações. Por quê, pessoal? A controladoria ela é uma abordagem da contabilidade, tá? E a gente pode realmente verificar no dia a dia das empresas, na gestão das organizações, em tudo que é construído, nas tradições, nos relatórios, nas histórias, nas informações. De tudo isso vai permitir que a empresa faça análise e mensuração financeira do seu patrimônio, das suas operações, ou seja, priorizando tanto o usuário interno como externo. Então tudo isso vai dar para que a organização, tá, pessoal, ela se mantenha no mercado, ela se mantenha competitiva, tá? E a controladoria, por outro lado, pode ser observada como a contabilidade em seu processo de qualificação natural, ou seja, cada vez mais integrada com as suas funções. E qual é a função? Mensurar e informar. E essa mensuração e informação ela vai contribuir para o processo decisório. Ela vai contribuir para que a empresa continue sempre crescendo, para que a empresa possa otimizar seus resultados. E quando a gente começa a pensar em controladoria e contabilidade, a gente lembra logo da contabilidade gerencial. Porque a contabilidade gerencial ela tem esse enfoque de informação, tá? Ela veio lá da escola americana e trouxe essa abordagem, ou seja, denominada por alguns autores de contabilidade gerencial, ou seja, o foco em informar. E isso é muito interessante para a controladoria, porque a informação ela tem esse cunho gerencial, ela tem esse cunho para ajudar na tomada de decisões, tá? E a controladoria ela tem essa dimensão da ciência contábil, ou seja, ela não é uma nova ciência, tá? Ela vai enfatizar essa maior abrangência e faz com que a contabilidade seja melhor representada pela denominação de controladoria, pois a contabilidade e a controladoria elas têm o mesmo campo de atuação, ou seja, elas estudam os mesmos fenômenos, pessoal. E o que fenômenos são estes, tá? São os fenômenos que podem mudar a organização, podem mudar o rumo da organização, tá? Ou seja, como a gente sempre fala, otimizar perspectivas, otimizar resultados, tá? E a controladoria ela vai implementar os instrumentos, né, junto com a contabilidade.
no processo de tomada de decisão, no processo da gestão das organizações, de forma que venha contribuir à construção efetiva da missão organizacional, em suas diversas dimensões, tais como econômica, financeira, social, política, cultural. Ou seja, todo esse sistema de informação gerencial, ele tem essa ligação com a contabilidade, tá? Então a controladoria, ela precisa da contabilidade, assim como a contabilidade precisa dar esse apoio, esse suporte à controladoria, tá, pessoal? Então, a nossa aula de hoje foi realmente ver esta ênfase, porque quando nós formos trabalhar com indicadores, a gente vai precisar dessas informações, o porquê da importância da contabilidade gerencial para a controladoria, tá certo? Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.